Olá a todos, vocês conseguem me ouvir? Muito bem. Bem-vindos a mais um webinar do eDirectory. Hoje nós vamos falar sobre o calendário editorial, o planejamento e criação e distribuição de conteúdo. Vamos lá, ok, obrigado. Francisco deu um feedback, o áudio está ok, aparentemente o vídeo está ok. Então vamos lá, é isso aí. O calendário editorial. Com ele, lembrando, obviamente, como vocês já estão habituados, para perguntas e respostas temos tanto a função de chat como a função de QIA, de perguntas e respostas, que vocês podem usar para interagir com a gente. Além de mim, está aqui também o Thiago Correia para dar um suporte, auxílio às dúvidas de vocês. E nós vamos falar, então, hoje sobre a importância de ter um calendário editorial, como iniciar o planejamento, um pouco da escrita otimizada para SEO e as plataformas aí de distribuição, como fazer, né, para fazer o seu conteúdo circular e trazer mais tráfego, mais acesso para vocês, não é? Então, vamos lá. Bom, a questão de conteúdo, quem já viu meus outros vídeos e já interagiu comigo, né, em outras oportunidades, sabe o quanto eu bato nessa tecla de que o conteúdo é rei. Aliás, essa é uma frase muito batida para quem trabalha no meio do marketing, e ela ficou famosa, veja bem, em 1996, quando o Bill Gates escreveu um artigo sobre o futuro da internet, dizendo basicamente que quem tiver um conteúdo de qualidade e relevante para o usuário vai se destacar dos demais projetos, dos demais sites que existem na internet. E isso foi lá em 1996. E não é à toa que hoje o último algoritmo, a última mudança do algoritmo do Google veio privilegiar a questão de conteúdos relevantes. Então, hoje o ranqueamento do Google, ele busca esses sinais de relevância para identificar a notoriedade e a autoridade dos sites. E o conteúdo também, ele é base para o marketing de conteúdo. Ou seja, ele não serve apenas para dar volume ao seu site e ficar ali paradinho, esperando ser consumido pelo visitante. É com bom conteúdo que se constrói um plano de marketing de conteúdo eficaz para todos os públicos do seu site. Isso serve tanto para as estratégias orgânicas, que é o SEO e o compartilhamento social, como também estratégias pagas. Você pode impulsionar conteúdos específicos do seu site, esses conteúdos pagos, né, de maneira paga pelo AdWords ou campanhas dos anúncios sociais. E no nosso caso do eDirectory, todos os módulos podem e devem ser usados como conteúdo estratégico, mas as grandes oportunidades estão nos módulos que acabam sendo menos usados por vocês, que são o de blog e o de artigos. O blog, fazendo, né, um refrescando a memória de todo mundo, no blog somente o dono do site pode postar e ele pode ser usado mais para conteúdos mais factuais, apesar de também você poder criar diversas categorias, né? Enquanto os artigos, eles podem ser vendidos para anunciantes, mas isso não impede que o próprio dono do site use os artigos para criar conteúdos que sejam mais atemporais, aqueles que não são muito focados em datas, né, as coisas que acontecem no dia a dia, no cotidiano. Então, dentro das dicas mais genéricas de conteúdos que eu posso dar, vamos dizer, para a gente pensar no que escrever mais para frente, a gente tem ali pontos de interesse na sua cidade, fatos históricos relacionados ao seu projeto, à sua localidade, onde está o seu público, curiosidades, roteiros turísticos, roteiros de passeios, listas de os 10 melhores de cada categoria, os 10 melhores restaurantes da minha cidade, os 10 melhores pizzarias, as 10 melhores lanchonetes. Você pode criar conteúdos específicos, seja em novas páginas, ou seja também dentro de um artigo, de um blog. Vocês podem criar de diferentes maneiras, né?
Eu já falei num outro webinar recentemente também, de ter ali as ofertas da semana, classificados em destaque, as empresas melhores avaliadas do mês. Vocês podem fazer também entrevistas com personalidades locais, criar conteúdo sobre datas comemorativas, feriados, a história dos feriados, principalmente os feriados locais que acabam acontecendo e muita gente nem sabe mais o porquê que é feriado, né, de tantos feriados que nós temos, não é? E aí o calendário, especificamente falando sobre o calendário editorial. Então, assim, a gente acabou de ver que existe essa necessidade de termos conteúdos que não são somente as empresas e os classificados, porque isso todos vão ter. A gente precisa de mais conteúdo para diversificar a origem do tráfego e o interesse das pessoas no seu projeto. Então, a partir disso, a gente tem essas estratégias para usar mais o blog post, páginas e artigos para criar uma infinidade de conteúdos. Então, para organizar tudo isso, existe o calendário editorial, que é uma maneira para a gente ter um cronograma visível e palpável do que você precisa escrever e a previsão de lançamento. Ele também define a agenda de publicação de conteúdos e, a partir dele, você organiza a produção, a publicação e a distribuição. As ações aí de marketing de conteúdo são excelentes formas de ampliar a visibilidade do seu projeto e vão ter relação direta com o aumento de diversas métricas importantes, como, por exemplo, o tráfego no seu site e o crescimento da sua lista de e-mails, por exemplo. Eu adaptei um modelo de planilha do calendário de conteúdo, né? Que eu copiei do pessoal lá da Resultados Digitais. Eles têm um material muito mais completo, muito mais abrangente, que não é tanto o nosso foco aqui do eDirectory. Porque eles focam apenas em um ponto específico de uma empresa que vende um produto ou um serviço específico. Para quem tem guias e portais, o foco é diferente. Então, eu adaptei ele um pouquinho, deixei ele mais sucinto, mais objetivo, e eu vou compartilhar com vocês esse calendário, tanto como para download no blog do eDirectory, junto com o vídeo do webinar que vai ser passado lá. Então, vou mostrar ele para vocês aqui rapidinho. Ele é basicamente, é isso. Ele é basicamente uma planilha do Excel, porque o calendário ele é algo bem simples de se criar, você não precisa investir nisso. Tem outras ferramentas que se propõem a fazer isso, como o Asana, ou o Trello, ou o próprio calendário do Google, que você pode também ter uma visibilidade ali diferente, mas a grosso modo, você consegue criar o seu calendário usando a planilha do Excel. Então, ele vai ter algumas abas aqui, para você ir colocando as suas ideias e fazer essa gestão do que vai ser publicado, como, quando e aonde. Mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Por quê? Antes de começar a trabalhar especificamente no seu calendário editorial, nós precisamos definir algumas coisas antes. Então, antes de começar a pensar no que e como produzir, vocês têm que fazer uma análise do quanto que vocês podem investir de tempo e recursos nessa estratégia. Cada projeto vai ter uma estratégia diferente, então adaptem de acordo com a sua realidade. Temos projetos com mais pessoas envolvidas na equipe, temos projetos que são individuais, então é o tempo de uma pessoa para se dividir em fazer tudo. Então, cada projeto vai ser bem específico, não existe uma regra que se aplique para todos. Mas, independente disso, a primeira coisa que você precisa definir é a periodicidade. Quem tem uma equipe maior pode gerar mais conteúdo, sei lá, por exemplo, fazer uma postagem por dia, outros vão conseguir fazer uma por semana. Como eu disse, não tem o certo nem o errado. Mas o que precisa ter é uma periodicidade.
Então, uma vez por semana, então vamos lá, fazer uma vez por semana. Ou vamos fazer um grande conteúdo por mês? Então, ótimo, vamos fazer um grande conteúdo por mês. Isso não tem o certo e o errado, mas a periodicidade de não falhar, de estar sempre ali num determinado período, é o que acaba trazendo credibilidade para os seus consumidores, para quem vai consumir o conteúdo de vocês. E quando se fala em calendário editorial, é impossível não falar em personas. E isso nada mais é do que um nome técnico para o público-alvo. Ou seja, você precisa saber para quem é que você está escrevendo, quem é que você quer atingir. E aqui entra uma particularidade importante para donos de portais, porque vocês têm duas personas principais, os visitantes do seu site e os anunciantes. Eles são públicos diferentes e vão consumir conteúdos diferentes dentro do seu site. Então, essa é a principal diferença da planilha que eu falei lá da Resultados Digitais, que eu usei para basear essa que eu fiz aqui. Por quê? Para as outras empresas, existe só o anunciante, o consumidor final, e não aquele que vai no seu site procurar uma empresa, procurar um artigo, uma oferta, um classificado, etc. Então, foi essa adaptação que eu fiz. Eu deixei, óbvio, a parte das personas e dessa parte específica de listar as personas, mas o nosso foco ali vai ser principalmente listar conteúdo e trabalhar nessa publicidade, né, na distribuição. Então, tendo aí as duas personas principais, o visitante e o anunciante, qual que é o mais importante? Em qual focar primeiro? E eu respondo isso, né, sempre quando me perguntam, eu respondo com aquela fórmula Tostines, não é? O visitante vai ao seu site porque lá tem bons anunciantes, ou você tem bons anunciantes porque às vezes as pessoas realmente visitam o seu site. Então eu vejo como prioridade inicial focar nos conteúdos para os visitantes, porque tráfego e lista de e-mails são as coisas mais valiosas que um projeto pode ter. Então, quanto mais valioso é o seu projeto, mais atraente ele se torna para os anunciantes. Então, vamos primeiro fazer um conteúdo, fazer uma boa gestão do conteúdo do seu site, seja ele as próprias anúncios de empresas, classificados, etc. Deixar tudo bonitinho, bem amarradinho, para que você possa ter cada vez mais tráfego, e a partir disso você mostra para os anunciantes, fala assim, olha, meu projeto tem bastante valor, tem bastante interesse e é relevante. Então isso torna também mais vendável o seu projeto. Então, vamos lá. Se vocês pesquisarem por calendário editorial, inevitavelmente vocês vão encontrar coisas como etapas da jornada do cliente, funil de vendas, esse tipo de coisa. E são instruções gerais que orientam a criação de conteúdo para esse público, que são os anunciantes. Então, lá na planilha que eu comentei, a gente tem, além das personas, a parte da jornada do cliente. Isso é focado mais na parte que vocês vão ter de vendas de anúncios, vão ajudar vocês a criar esses conteúdos e também criar o discurso de vendas para os seus anunciantes. Ele está ali na planilha, mas vai ser focado, lembrando, para anunciantes, não é? Então vamos lá, a parte de produção mesmo, de conteúdo. Tudo começa ali com o brainstorming, o toró de ideias, vamos pensar o que a gente pode escrever. Então você tem ali o seu projeto, vamos dizer, focado no litoral X, uma cidade litorânea que tem o turismo, que tem o público local também, você tem várias coisas para trabalhar. Então a partir dali, foi como eu comentei um pouco mais atrás ali no começo, de ter as ideias. Então vamos lá. Pontos de interesse na sua cidade, desde as pracinhas, aquela sorveteria X, o morro de tal lugar que tem um mirante para uma determinada área da cidade, esses pontos históricos, pontos de interesse, fatos históricos, coisas que aconteceram na sua cidade,
entre outras coisas. Aí vocês podem me perguntar, mas o Google também não privilegia conteúdo inédito? Sim, privilegia, mas existem muitas coisas que podem ser recontadas. Então não é só porque já existe aquele conteúdo que o seu nunca vai ranquear, que o seu não vai ranquear bem e não vai atrair o interesse das pessoas. Então muitas coisas podem ser reescritas e outras escritas pela primeira vez, como vocês podem colocar. Então, vocês têm aí um roteiro histórico, né? Tem fatos históricos na sua cidade. Você pode fazer um roteiro virtual com esses... com essa história, as coisas que aconteceram, e a partir disso elencar algumas empresas que estão dentro desse roteiro histórico, vamos dizer. Nessa esquina aqui foi onde mataram o prefeito da cidade X, não sei o que. Hoje ali é a grande empresa tal que é anunciante do nosso guia. E a partir disso trazer, né? Criar esses roteiros para as pessoas que vão consumir o seu site. Essa é apenas uma ideia, né? Um exemplo de coisas que vocês podem estar criando para o seu site. Entre outras ideias aí que eu citei, né? Lista de 10 melhores, os classificados da semana, entre outras coisas. E aí nós temos que pensar também as personas, como comentei, o usuário e o anunciante, palavra-chave, tema, SEO. Se o seu conteúdo é texto, vai ser textual e vai ser hospedado no seu site, então é bom trabalhar com a questão de palavras-chave. Por quê? A palavra-chave, ela em si, tem a sua concorrência normal, como a gente já... Quem participou do webinar sobre SEO vai lembrar disso. Quem não participou, tem o vídeo lá no nosso canal do YouTube, também no nosso blog. Assistam lá para entender um pouco melhor. Então, você define uma palavra-chave. Então, vamos pensar, tentando lembrar alguma cidade, algum ponto específico. Vamos dizer, Ponta da Praia lá em Santos. Em Santos tem lá a Ponta da Praia, acho que é o canal 1, se eu não me engano, que tem a sua particularidade. Então, vamos pensar quantos conteúdos existem contando a história do canal 1 e da Ponta da Praia de Santos. Então, é algo que vocês podem começar a trabalhar esse tipo de conteúdo. Então, pense numa palavra-chave, façam essa pesquisa, vejam se ela tem alta ou baixa concorrência para poder focar, né, naquilo. E também se tem volume de buscas para poder focar melhor em um ponto ou no outro. E o formato do conteúdo que você vai publicar também é consoante com a distribuição. Deixa eu pegar aqui de novo a minha planilha. Na verdade, vai ser a nossa planilha. Nós temos aqui, então, o tema do conteúdo que a gente vai trabalhar. O formato. O formato eu coloquei aqui os mais básicos, que seria o blog post, um artigo, vocês podem fazer também um e-book específico, um webinar, um infográfico, vídeos, entre outros. Então, a partir disso, vocês pensam o que vocês vão fazer. A maior parte desses materiais, vocês conseguem hospedar dentro do seu site. Outros, nem tanto. Então, a partir disso, vocês vão pensar em como produzir esse conteúdo. Uma pergunta do Hélio aqui, vou fazer uma pausa, uma pergunta do Hélio aqui no chat. Bom dia, Hélio. Emerson, um recurso que o Directory deveria ter é o agendamento de postagens do blog e do artigo. Assim poderíamos ter um dia para criar o conteúdo todo de uma vez e programar a publicação. Obrigado pela sugestão, Hélio. Eu vou enviar isso para o nosso time de produto. Uma outra coisa que a gente já discutiu sobre melhorias aí para esse ponto é a parte de ter o rascunho, né? Então, de você poder criar o material e deixar ele guardado ali sem publicar. Isso também é um outro pedido que a gente teve, que já está na fila. Então, eu encaminho para o nosso gerente de produto para colocar. E o interessante que você mencionou essa de agendamento, né, de conteúdos, é algo que eu ia falar mais para frente ali na parte das ferramentas que a gente pode usar na nossa estratégia, não é? Pois bem, então, retomando aqui, temos
as diferentes etapas, né, de conteúdo que podem ser etapas, os diferentes formatos que vocês podem utilizar. E o principal, uma das principais recomendações na hora de distribuir esse conteúdo é sempre incluir algum link que leve o visitante para o seu site. Então, não apenas uma imagem bonita nas redes sociais, vocês precisam que aquela imagem seja linkada para o seu site, porque é isso que vai trazer tráfego, vai ajudar a ter visibilidade, vai ajudar a ter mais gente no seu site, visitando mais empresas. Como eu falei já acho que no último webinar sobre as otimizações da página inicial, criar a lista de e-mails ali na sua newsletter, o boletim informativo. Então, quanto mais você conseguir angariar não só volume de tráfego, mas também usuários interessados em receber conteúdos que o seu site dispõe, melhor vai ser para a parte de vendas do seu projeto. Vamos lá, voltando mais um pouco aqui. Eu já tinha comentado um pouco sobre a distribuição, então vamos lá. Dentro das principais formas de distribuição, hoje a gente destaca as redes sociais. Então temos principalmente Facebook, o Twitter, o Instagram, o LinkedIn. Então, vocês podem fazer, por exemplo, um e-book sobre os benefícios de estar no seu projeto e a visibilidade que isso traz. E distribuir isso num LinkedIn, por exemplo, que é um público mais voltado para o empresarial. Então, isso significa que vocês devem criar um LinkedIn, uma página, não só a página pessoal, mas o perfil pessoal no LinkedIn, mas uma página do seu projeto ali, que ajuda a dar um pouco mais de relevância também, e compartilhar esse tipo de conteúdo. Então, todos os novos anunciantes, vocês podem também dar as boas-vindas num destaquezinho, tanto nas redes sociais como no LinkedIn. O e-mail marketing também é uma boa forma de fazer essa distribuição de conteúdos. A notificação push. Temos aí algumas ferramentas que são de fácil integração com a Directory, principalmente via o Google Tag Manager, que você pode colocar essas notificações push, ou mesmo um live chat, que você pode sugerir conteúdos. Por exemplo, a pessoa entra na página de classificados, você sugere, olha, veja os destaques aqui da semana, ou não esqueça de assinar a nossa newsletter, e receba esse tipo de conteúdo no seu e-mail. Distribuir em outros blogs e sites. Você tem ali, mesmo num grupo, acho que existe em quase todas as cidades aí, aquele Feira do Rolo, Feira Livre de tal lugar, aqui onde as pessoas publicam as coisas. Vocês podem e devem estar nesses grupos também, mostrando que vocês têm conteúdo e separando não só as ofertas, mas também esse tipo de situação, esse tipo de conteúdo publicado em redes. As notificações push, como eu falei, ele tem essa... Você pode disparar de acordo com o comportamento do usuário. Algumas ferramentas gratuitas vão ter limitação de recursos, então vai de vocês definirem estratégia e, de acordo com o orçamento de cada um, ver o que é bom para vocês ou não. Bom, a mensagem aqui do Eduardo José Anjos dos Santos no chat. Bom dia, Eduardo. Preciso de ajuda para notificações push. Se for alguma coisa relacionada ao suporte, o Thiago pode entrar em contato com você e ver melhor. Se for alguma dúvida específica de como utilizar essas ferramentas ou dicas sobre essas ferramentas, eu já vou falar logo aqui no próximo slide. Você pode entrar em contato com a gente aí, o Thiago também pode entrar em contato direto com você para ver
essa questão das notificações push, porque a notificação push também pode ser confundida com as notificações push que temos nos aplicativos, né? Então, para ficar bem clara a diferença entre elas. Bom, e nas ferramentas para você que auxiliam você a criar bons conteúdos para distribuição, tem o canva.com, que ele é fantástico, a própria versão gratuita dele já permite você criar imagens fantásticas para as diversas redes sociais, para PDFs, para apresentações diversas, os próprios e-books, eles têm modelos prontos que vocês podem utilizar. O SEMrush, que é o que eu utilizo aqui, ele já tem essa função de postagem nas redes sociais. A versão gratuita, se eu não me engano, ela permite somente 2 redes sociais, então vamos dizer um Facebook, um Instagram, um Facebook, um Twitter. E o Buffer também faz essa função de gestão de redes sociais, tem uma versão gratuita. E nessas 2 ferramentas, o Buffer provavelmente tem, no SEMrush eu tenho certeza, que você pode agendar as publicações. Então, a partir do momento que você já tem o conteúdo publicado, você pode entrar nessa ferramenta aí no SEMrush ou no Buffer e agendar para 2, 3 meses, por exemplo, a publicação nas redes, né? Vamos dizer, essa distribuição. Então, com um dia só de trabalho, ali algumas horinhas num dia, você consegue agendar o trabalho de publicação para 2, 3 meses, por exemplo. E aí vem uma questão interessante, vocês vão publicar, né, e distribuir somente conteúdo inédito? Não, vocês podem repetir alguns conteúdos. Então, por exemplo, se você cria uma página do seu site, as melhores ofertas da semana, ou na sua homepage, você tem ali um widget configurado com as ofertas mais recentes, os classificados mais recentes, por exemplo, você pode criar uma postagem, veja os classificados mais recentes dessa semana, ou os novos classificados, novas empresas, enfim, o que seja. Você cria uma publicação, o link vai ser sempre o mesmo, a sua homepage ou essa página específica, e agenda esse post com recorrência, né? Ele vai ser publicado automaticamente toda semana, todo mês, enfim. Então, vocês conseguem ter uma ideia de um conteúdo específico, como esse, e usar ele com recorrência, né? Então, publicando o mesmo conteúdo, a mesma imagenzinha, sempre, que não tem muito, não tem problema. Isso são conteúdos que vocês podem fazer recorrência. O mesmo das datas comemorativas, por exemplo, todo Dia das Mães, você vai publicar o mesmo link. Vocês podem ter uma página, um blog post específico para Dia das Mães, por exemplo, pode ser um artigo que é atemporal, como eu disse, e todo ano você vai lá, só muda a mensagem, muda uma foto, alguma coisa, e essa mensagem, né, essa mensagem já está agendada para ser publicada. Então você não precisa ir lá e agendar a distribuição desse conteúdo novamente. O Hélio deu uma outra sugestão aqui de plataforma para gerenciar redes sociais, agendar postagens, que é o MLabs, que tem um custo bem ok. Eu separei aqui principalmente as ferramentas mais gratuitas, ou que tem planos gratuitos, que é para dar aquele começo, né? A gente tem aquele respiro para ver como tudo se comporta antes de decidir por um investimento maior. Do mesmo jeito, aqui temos aqui as campanhas de e-mail marketing, tanto o Campaign Monitor, que já está associado ao eDirectory, quanto o MailChimp, entre outras formas aí de envios de newsletter, que vocês podem utilizar para fazer essas newsletters específicas, ou seja, dá para distribuir esse conteúdo, as ofertas do mês, né, os classificados da semana, enfim, fazer essa distribuição por e-mail. Vocês podem segmentar a lista, igual a estratégia que eu falei no outro webinar, de criar aquele formulário de leads com campos específicos para ver qual que é o interesse que a pessoa tem, e a partir daí enviar conteúdos específicos para eles, ajuda nessa distribuição. Fazer também uma newsletter, né, esse boletim por e-mail,
com essas curiosidades, as coisas novas, os últimos artigos do site. Se vocês estão vendendo artigos, né, vocês têm dentro do seu público de anunciantes pessoas que trabalham com artigos e escrevem conteúdos, vocês podem colocar isso aí também numa newsletter. Para a parte de notificações push, temos aí esse One Signal e o Send Pulse. Existem várias outras, eu separei apenas algumas que são mais conhecidas e que têm esses planos gratuitos também. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer nessa parte de distribuição, principalmente nas redes sociais, o que acontece? Há alguns anos atrás, vamos dizer 5, 6 anos, o alcance das publicações orgânicas era fantástico. Com o tempo, o Facebook viu que ele poderia ganhar dinheiro com isso, então ele foi diminuindo o alcance orgânico. Então você posta alguma coisa hoje dentro de uma página empresarial, ela vai atingir cada vez menos pessoas. E isso meio que força você a dar uma patrocinada no conteúdo, por exemplo. Então, por isso é interessante você ter essa parte aí das notificações push associadas no seu site, que a pessoa vai lá, ativa o sininho, vai para receber notificação, etc., que ajuda você a trazer mais público de volta organicamente, sem depender apenas do alcance orgânico das redes sociais. Acredito que é isso. A apresentação de hoje foi basicamente essa. Estamos abertos aqui a perguntas. Tem aqui a planilha também. Eu vou, enquanto vocês vão preparando as perguntas aqui, eu vou mostrar mais um pouquinho da planilha, desse calendário editorial aqui que eu vou proporcionar para vocês. Então, temos aqui essa parte que é principalmente para o brainstorming, vocês colocar o tema que vocês querem trabalhar, essa parte aqui da etapa de compra, a persona em foco, a palavra-chave que vocês querem utilizar, o status disso aqui, se é apenas uma ideia ou já está planejado, publicado, alguma referência de conteúdo. Eu vi um conteúdo bacana no site tal. Então você vem aqui, coloca, né, sua referência para você poder lembrar depois. Ok, uma pergunta aqui do Francisco, sobre o lançamento do novo app, tem alguma data para esse ano? Estamos trabalhando com a data desse terceiro trimestre, então, junho, julho, agosto, setembro, entre julho, agosto e setembro, provavelmente entre agosto e setembro a gente pode estar com novidades aí. Atualmente a gente está finalizando o protótipo de alta definição, que é aquele que a gente realmente vai conseguir internamente testar e ver, né, o comportamento, ver o que precisa ser aprimorado. E lembrando que para melhorar o aplicativo, a gente também precisa melhorar a plataforma web. Então, uma coisa puxa a outra. Então, não é somente trabalhar nos aplicativos, a gente trabalha nessas duas frentes de melhorias. Pergunta do Hélio aqui no chat sobre rascunho para as postagens na Directory. Eu já uso isso na forma de deixar a publicação no modo pendente. Sim, uma boa ideia também para fazer esse tipo de situação para o blog. Ok, então vou voltar aqui a falar da planilha. Então essa parte aqui de ideias de conteúdo é onde vai ficar o rascunhão mesmo de tudo que vocês vão tendo de ideias. E é importante também, nessa questão de palavra-chave, para que vocês não produzam muitos conteúdos com a mesma palavra-chave para não criar uma concorrência interna. Então vocês podem usar isso aqui também. Vai ficar como histórico para vocês pesquisarem o que vocês já escreveram, o que vocês já publicaram, em qual formato, como foi distribuído, para poder ter esse planejamento, essa clareza também. Pergunta do Eduardo aqui no chat. Bom dia, Eduardo. Se eu
traduzir a matéria de outro site copiar do meu blog, ainda assim o Google vai me punir? Não. Não existe uma punição por uma cópia de conteúdo de terceiros. O que existe são direitos autorais, essa é a primeira coisa. O Hélio já até comentou num outro webinar que é sempre bom você colocar no final um link, né, para o conteúdo original, mas não existe essa punição do Google. O que pode acontecer é o seguinte: o Google vai olhar os dois conteúdos e falar assim, é o mesmo conteúdo, então eu vou mostrar o original, né, o que foi publicado primeiro. O outro vai mostrar lá na página 5, 6, etc. Então não existe uma punição de domínio. O que pode acontecer é ele não ser exibido, não ter um ranqueamento bom por ser uma cópia. Ok? Pergunta do Francisco aqui na... Alguma ideia sobre um dia cobrar o cliente por clique nos anúncios, tipo gerenciador de anúncios do Facebook? Acredito que ainda não. Nós tínhamos no passado um modelo de cobrança dos banners que era por impressões. Mas como isso, o tráfego de spam bots começou a aumentar muito, então isso não se mostrava eficaz. Então, nós não temos mais esse custo, né, por impressão. Mas a questão de cobrar o cliente por clique nos anúncios, vou encaminhar essa sugestão para o pessoal, para o time de produto. Obrigado pela sugestão, Francisco. Outra pergunta aqui. O usuário adiciona o valor que quer diário e uma data de início e término. Sim, é exatamente como funciona os gerenciadores de anúncios em redes sociais. Então vou passar aqui rapidinho só para mostrar para quem ainda não conhece, nunca teve contato com essa temática. Temos aqui as personas, né, o público-alvo. Eu deixei aqui nessa planilha que eu vou disponibilizar para vocês, apenas focada para anunciantes. Por quê? Porque a persona do seu que vai consumir o conteúdo, ela geralmente, vamos dizer, os seus visitantes, eles vão ser heterogêneos. Então, vocês podem fazer um conteúdo mais genérico, não precisa ficar focando nessas particularidades para tentar fazer um ajuste fino no discurso, na imagem, se é homem, se é mulher, se está numa região X ou Y, diferença de idade, que são aqueles dados demográficos que eu mostrei para vocês em outro webinar, que vocês conseguem identificar no Google Analytics. Então, aqui é mais focado nessa parte dos anunciantes. Então, tem uma coluninha aqui para vocês criarem as personas. Um exemplo aqui do lado, preenchido, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui pode ser construído a partir de entrevistas com pessoas que já são anunciantes, ou pessoas que você já conheçam, né, que anunciam com vocês, ou a partir de um pressuposto e criar uma persona fictícia ali, que seja, né, o mais parecido com o que vocês vão ter aí. E aí a jornada de compra, que seriam aquelas etapas do funil que eu comentei, seria, né, aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. Então, um conteúdo para anunciantes, né? Aprendizado e descoberta. Nossa, você sabia que existe um site específico para listar anúncios classificados, eventos, ofertas do nicho X, Y, Z na sua cidade? Nossa, está todo mundo falando sobre isso, faça parte da comunidade e tal. É um material focado na descoberta do seu projeto pelos anunciantes. E aí, reconhecimento do problema, é uma segunda etapa vamos dizer, do funil de compras aí, da jornada do cliente. Você sabia que existe mais visibilidade num projeto X do que tentar fazer tudo sozinho, por conta própria? Então a pessoa fala assim, nossa, realmente, eu não consigo fazer tudo sozinho, tem um apoio de um projeto estruturado que faz essa divulgação e já agrega interesse ao redor de um determinado tema, pode ser benéfico para
para minha empresa. Consideração na solução. Olha, o projeto tal tem planos para diversos planos diferentes de divulgação da sua empresa, do seu evento e tal. Ou seja, é um conteúdo já focado nesse tipo de situação. E aí, decisão de compra é onde você pode falar da diferença entre o plano gratuito e o plano premium, onde ela vai ter mais destaque, mais visibilidade dentro do projeto, as outras possibilidades de patrocínio, seja patrocinar uma newsletter, patrocinar um banner no aplicativo, as notificações push, fazer, né, uma publicação extra nas suas próprias redes sociais, nas redes sociais do projeto, entre outras coisas. Então, dentro dessa planilha aqui, desse calendário editorial, as duas primeiras abas são só para você ter uma ideia mais técnica de como trabalhar, né, essa parte de definição das personas e os tipos de conteúdos principais focados em venda. E a partir da aba 3 é exatamente isso, é o conteúdo genérico que você pode misturar tanto para a persona visitante quanto a persona anunciante. Bom, é isso que eu tinha para hoje. Mais perguntas? Estamos disponíveis aí, temos ainda mais um tempinho. Ok, acho que não há muitas dúvidas a mais. Eu vou então, junto com quando disponibilizar esse vídeo, vou colocar o link também para download dessa planilha. Quem tiver também sugestões, as sugestões enviadas vão ser encaminhadas, né, para o nosso gerente de produto. E vocês podem entrar em contato com a gente de diversas maneiras. Eu estou disponível para qualquer assunto que vocês tiverem. Esse é o meu e-mail, emersontravalini@directory.com. O do Thiago, que está aqui com a gente também, temos aí, o thiagocorreia@arcasolutions.com. O WhatsApp dele, para quem precisar entrar em contato, nosso site. E temos também a nossa comunidade de usuários e entusiastas do Facebook, do eDirectory Brasil, que vocês podem entrar lá e interagir com o pessoal. Eu também estou lá ativamente respondendo as pessoas. E estamos aí. O que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Espero que todos tenham tido um dia bom aqui, elucidativo. E também vou tentar colocar nesse blog post aí algumas outras sugestões de tópicos que podem ser comum para todos aí. Então, para vocês, obrigado por separarem essa horinha do dia de vocês de hoje para aprender um pouquinho mais sobre como deixar o seu projeto melhor aqui com o eDirectory. Então, a todos um bom dia, uma ótima quinta-feira. Até mais.